Bom dia, meus queridos, tudo bem? Então, estava fazendo um estudo aqui sobre personalidade. Porque personalidade é algo muito forte, a gente já nasce com ela, né? Mas dentro da nossa personalidade, 30% é temperamento e 70% é caráter. E temperamento, geralmente você também já nasce com ele. Já o caráter, você é formado muitas vezes pelo ambiente, na maioria das vezes pelo ambiente que você vive. E isso tem uma influência fundamental e gigante na formação. Todo esse contexto da psicanálise tem a ver, influencia nas suas relações, no seu ambiente do dia a dia. E eu estou aqui mais para falar sobre Jesus Cristo do que a psicanálise. Só que nesse estudo que eu estava fazendo hoje, bem interessante, porque a gente começou a parar para pensar, eu e o estudioso que eu sigo e que tem sido de grande valia seus conhecimentos, a gente estava falando hoje sobre ser uma só carne. E esse é um ponto que Jesus desafia, que um casal seja uma só carne. Eu não consegui ter sucesso no meu casamento nesse aspecto, porque em vários momentos a pessoa com quem eu me relacionei, eu percebo assim que às vezes a pessoa estava mais disposta do que eu para ser triturado, para passar por essa adequação, e houve outras situações que eu estava muito mais disposto. E assim, uma analogia muito simples que esse professor que eu tenho seguido fez foi o seguinte, que esses anos todos de igreja, eu nunca vi alguém fazer uma analogia tão boa, tão simples como essa. Ele diz o seguinte, eu tinha uma cola aqui, mas não adianta, eu não consigo, eu não nasci para falar com a cola, então, mas é interessante. Ele diz o seguinte, que a maioria das relações que nós temos, os dois precisam estar alinhados, e ele explicou, fez uma analogia que eu nunca tinha visto tão boa. Quando a gente fala de uma só carne, você olha para Jesus e para Deus, é óbvio que era um só. Então quem via Jesus, via Deus, você vê isso claramente nas Escrituras. Então por esse motivo a gente fala o tempo todo, você quer conhecer Deus? Olhe para a vida de Jesus, conheça Jesus, automaticamente está conhecendo Deus. E aí a gente tem um outro papo que é da Trindade, por aí vai. Mas trazendo isso para um relacionamento, para o casamento, ele faz uma analogia que, por exemplo, ele fala a carne pode ser um bife, pode ser uma picanha. E a outra, com quem você se casa, uma carne de porco, uma carne de frango. O que ele quer dizer com isso? Cada um vem de um ambiente, ele também é psicanalista, mas eu nunca vi uma simplicidade tão grande para explicar. Cada um vem de um ambiente, de uma criação, de uma formação totalmente diferente, e os dois precisam se tornar um só. É um conflito absurdo, né? E eu já vivi relacionamentos onde houve exatamente isso que eu falei no início, momentos que a pessoa se dedicou e estava disposta a ser triturada, e eu estava travado. Quando eu cheguei ao ponto de desbloquear e querer passar por essa mudança, essa transformação, a outra pessoa já estava muito amarga. Então é difícil, e a grande questão é, os dois precisam estar dispostos. E ele fala que a única forma de se tornar uma só carne é passar por um moedor, triturador de carne. E é verdade, essa é a simplicidade da situação, porque somente assim você pode pegar carnes diferentes e passar por esse triturador, tantas vezes que se tornem uma só carne. Então isso é muito legal. Na verdade, os dois precisam querer passar por essa transformação, mas é possível, e a Bíblia diz que é possível, só que os dois precisam vencer seus próprios traumas. De novo, a psicanálise, e é interessante como a psicanálise pode caminhar com a Bíblia, com a palavra de Deus. E aí a gente estava falando o tempo todo sobre traumas, e eu parei para pensar de tantas pessoas que eu conheço, no caso mulheres, por exemplo, que passaram por traumas como abuso, estupro, e muitas vezes essa pessoa guardou isso para si a vida toda. Eu tenho um relato uma vez de uma namorada minha que ela nunca teve a coragem de se abrir, de confessar isso para ninguém. E me conhecendo, sabendo que eu sou um cristão, pegando confiança em mim, ela se abriu.
E ela chorou muito. Por quê? Porque ela tinha medo do que poderia acontecer, como o pai dela iria reagir, então ela guardou isso para si a vida toda. Até que chegou um momento que eles mudaram daquele local, nunca mais aconteceu abuso, nunca mais ela viu o abusador, mas isso machucou muito a sua alma. E eu conheço relatos de amigas minhas que elas me disseram: André, quando eu vou ter relações sexuais, eu preciso me sentir amada, preciso que meu marido seja carinhoso, eu preciso entender que naquele momento eu posso ser feliz, eu posso ter prazer, senão não consigo, eu travo. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos traumas e é importante lidar com isso. Como o marido pode ajudar, o esposo pode ajudar, ou vice-versa. Eu conheço homens também na área criminal e eu já defendi homens que passaram por abusos também. Só que o homem não costuma relatar, denunciar. Mas também foi traumático, porque era um jovem e ele não queria ter aquela relação naquele momento. O que eu quero dizer é: somos seres humanos, temos traumas, temos marcas, mas com Deus, com misericórdia, com a palavra de Deus, eu vou falar um pouco mais no final, é possível mudar essas situações. A palavra é ressignificar. Eu gosto mais da palavra transformação, porque eu acredito que é mais profundo, ou soa melhor para mim, talvez. Por quê? Porque eu já vi várias pessoas transformarem suas vidas. O que eu posso falar sobre a minha vida, que houve muita transformação? Eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Eu nunca consegui me concentrar muito para estudar. Como eu já falei em outras situações, achava que não era capaz, me sentia limitado, e por aí vai, me achava burro, e isso tudo eu cresci com essas limitações e tive que enfrentá-las durante a minha vida, tive que vencer cada uma delas. Então, quando hoje alguém diz para mim: nossa, o André é muito inteligente, o André é muito isso, muito aquilo, eu falo: cara, eu sou esforçado, mas eu tive um ambiente cristão, um ambiente propício que me ajudou a mudar essas coisas também. Porque muitos de nós, e isso aconteceu comigo, às vezes a gente é criado num ambiente com muito tumulto, com muitas brigas, um ambiente doentio. Então, cada um de nós temos transformações a serem feitas, traumas a serem vencidos. Então, queria te animar, te encorajar, e esse é meu intuito aqui, que possamos, através dessa fala minha, criarmos parcerias, criarmos uma comunidade, criarmos uma relação. Algumas pessoas já têm me procurado e eu agradeço muito, eu fico muito feliz em poder ajudar. Tem pessoas que eu busco para poder abrir meu coração também, e tenho feito também isso aqui com vocês, para que a gente possa cuidar um do outro de uma forma espiritual. É importante entender esses conceitos, como a personalidade, o caráter, os traumas, é importante, mas espiritualmente eu já participei, já ajudei e passei também e fui ajudado a transformar a minha vida. Eu nunca fui essa pessoa que muitos acham hoje, que eu sou super paciente, super calmo, super tranquilo. Não, pelo contrário, não conseguia parar para ler, parar para estudar. Se o assunto não me interessava, eu não me concentrava, achava que seria incapaz de estudar muitas coisas, e hoje eu tenho formação na área, não falo isso por vantagem, mas foi um grande desafio, foi uma grande vitória. Eu tenho formação na área de gestão tributária, foi um curso da USP, de professores da USP, na Fundace de São Paulo, muito difícil, mas assim, para mim, sabe o que importa? O que eu aprendi de tudo isso? Eu consegui estudar uma área que eu tinha maior trauma. Meu segundo grau era de contabilidade e eu odiava isso, e eu aprendi a ter prazer e gostar. Por quê? Porque eu dominei esse assunto, a ponto de ser chamado depois para dar aula nessa fundação, a ponto de ser chamado para trabalhar no escritório de um dos fundadores na área da advocacia. Então, assim, é possível mudar, é possível transformar,
aprender e lidar. Então você vai aprendendo gatilhos ou situações que você consegue se adaptar àquele ambiente novo. Isso é interessante. Nós conseguimos, com ajuda, com misericórdia, com paciência do outro, nos adaptar a um novo ambiente e conseguir estar inserido ali, ter vitórias naquele ambiente. Esse ambiente pode ser seu casamento, a educação dos seus filhos, o namoro, o trabalho. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou expondo a minha vida? Porque eu quero que você também tenha vitórias na sua vida, mas eu acredito que quando a vitória é de uma forma espiritual, ela muda de uma vez por todas. Você não precisa ter medo de depois ter recaída. Vou te dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que ela fez a hipnose e ela conseguiu uma transformação, mas de vez em quando ela precisava fazer uma manutenção. Espiritualmente você precisa de manutenção? Precisa. Mas sabe qual é a manutenção que eu acredito que funciona? Eu cheguei a anotar aqui, mas não precisa, essa já sei de cabeça. As coisas que eu tenho falado aqui para vocês, a leitura da palavra de Deus, diariamente, a sua oração com Deus, sua fala, sua proximidade com Deus, a confissão, que é você ter essas parcerias espirituais para poder abrir seu coração, para poder tratar, ser ouvido, mas receber conselhos espirituais é importante também. Não adianta só você falar, mas é importante você ter alguém que vá te ajudar a confrontar, ou melhor, tomar decisões, passos para mudar, e assim conseguir vencer esses traumas, essas inseguranças, esses medos. Alguém que tenha misericórdia, como fala em Tiago 5,16, tenha misericórdia de você e vice-versa. Eu preciso de pessoas também que tenham misericórdia, paciência comigo. Então falei de leitura, falei de oração, poderia falar de jejum, confissão, discipulado, que é a parceria espiritual. Amigos, irmãos, eu não estou aqui falando de religião, eu estou te chamando a participar comigo de uma transformação em nossas vidas. A partir do momento que eu decidi me doar, isso é importante também, o que você aprende, você precisa passar adiante, passar para o outro. A partir do momento que eu decidi me doar aqui para vocês, você não tem ideia quanto eu tenho ganhado com isso, quanto a minha vida mudou. Por quê? 99% desses conhecimentos eu já tinha, você também já tem. Só que muitas vezes a gente desanima, porque você não tem um espelho, você não tem uma referência. Assim como Paulo dizia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje eu tenho tido algumas pessoas que me inspiram a visualizar Cristo, a chegar mais perto de Cristo. E eu quero ser uma referência também para muitas pessoas, a andar com Cristo, a andar com Deus. Nossa, não dá, cara, esse negócio de gravar 1 minuto, 2 minutos não é para mim. Sabe o que acontece? Esse vídeo fica a manhã inteira carregando. Ontem eu até aumentei meu pacote de internet, eu quintupliquei meu pacote para conseguir subir esses vídeos. Eu espero que você ouça com muito carinho, porque eu tenho feito com muito amor, muito carinho e muita oração. Compartilhe o que você está aprendendo, chame mais pessoas também para ouvir, ou crie o seu próprio conteúdo, passe a mensagem adiante, é isso que importa. Beijo grande a todos, bom dia.